Boa noite, pessoal. Eu acho que a gente pode começar agora, né? Consegue me escutar? Pronto. Boa noite a todos e a todas. Quem me conhece, já foram meus alunos na primeira oferta de 2018. Eu sou o professor Erivaldo Marinho, responsável pela disciplina Vidas, dando continuidade aí àquela primeira oferta em 2018. Primeiro, eu tenho umas coisinhas para informar para vocês, antes a gente iniciar mesmo o bate-papo quanto a essa unidade aqui, na verdade, a quinta semana. A primeira coisa é pedir desculpas para vocês pela falha de comunicação quanto à disciplina, que na verdade ela está iniciando, né, o bloco dela continua como quinta semana. Então, não é Libras 1 e Libras 2, não. É a mesma disciplina, mas está dando continuidade à complementação da carga horária. Né? E, além disso, a outra falha foi a questão do acesso de alguns à semana, à unidade. E, por esse motivo, diante da solicitação de vocês, em reunião com os tutores, a gente conseguiu reorganizar aí o nosso calendário. Então, só para vocês ficarem cientes do novo calendário, efetivamente, a quinta semana iniciou no sábado, né? E ele finaliza agora. Deixa eu até colocar para vocês aqui. Ela finaliza dia 25, no domingo. Tá? Então, João, boa noite. A gente está iniciando agora. Na verdade, a gente viu que tinha um problema na sala, e eu tentei falar com os suportes técnicos, não consegui, aí eu mesmo consegui mexer e disponibilizar. Mas eu estava aqui desde as 19 horas também esperando vocês. Eu achei que não iriam aparecer, mas eu vi que foi uma configuração da web conferência, e aí eu consegui mexer aqui no sistema, e aí eu consegui dar acesso para todos vocês, tá? Infelizmente, a tecnologia também tem dessas coisas, tá bom? Então, nosso novo calendário, nosso novo cronograma, na verdade, a disciplina é esse que eu estou lançando aí para vocês. Essa quinta semana, ela iniciou no dia 19 e vai até o dia 25. Eu vou fazer hoje um panorama geral da disciplina para vocês entenderem como é que está organizada ela. Vou tirar alguma dúvida, caso vocês já tenham tido acesso ao texto base, e falar das questões, das propostas de atividades, tá? Então, como eu falei, a quinta semana vai do dia 19 ao dia 25, a sexta semana, do dia 28 até o dia 1º de setembro, e no dia 30 de agosto, dia 31 de agosto, na verdade, haverá aí um encontro presencial, uma atividade presencial. Então, vocês devem se organizar para estarem presentes. A sétima semana, ela vai do dia 2 ao dia 8.
E aí a gente encerra essa disciplina. Tem a segunda chamada já agendada para o dia 14 de setembro e a final no dia 21 de setembro. Tá? A quinta semana, né, na verdade, eu acho que para quem já conhece a disciplina Libras, percebe que a disciplina, ela sempre... Wilson, eu vou falar sobre isso no finalzinho, tá bom? Pode ser. Eu já estou verificando essa questão das atividades preenchido e eu vou dar um retorno no finalzinho, tá? No finalzinho eu dou um retorno quanto a isso. Pode ser? Então, como eu estava falando, a disciplina Libras ela sempre está dividida em parte teórica e parte prática, tá? A parte teórica da quinta semana, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, na verdade, a questão da educação de surdos e as novas tecnologias. Por que a gente vai discutir isso? Porque nessa parte Tá escutando agora, Leila? Vou até segurar aqui para ver se melhora. Porque nessa parte da disciplina, a gente vai pensar um pouco mais sobre a prática pedagógica de ensino para surdos, né? Já que vocês são licenciados na verdade, alguns já licenciados, alguns já com prática docente, mas essa parte da disciplina é para discutir um pouco mais sobre as estratégias de ensino para surdos, que é um tabu, né? As pessoas discutem muito qual seria as estratégias de ensino. Então, a quinta, a sexta e a sétima unidade a gente vem trazendo uma discussão sobre as possibilidades e algumas estratégias que a gente pode utilizar, principalmente levando em consideração salas inclusivas. Então, na quinta semana, a gente vai discutir, que alguém está estudando nesse momento, a interface da educação de surdos com as novas tecnologias, com parte teórica, e com parte prática a gente vai aprender aí, dando continuidade ao que a gente já aprendeu lá em 2018, as cores, animais e frutas em Libras, tá? A gente tem um acervo didático, não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ler o material base, tem um texto no PDF, que ele traz um pouco, bem resumido, na verdade, de algumas tecnologias que foram criadas em prol de facilitar ou dar acesso, né, como se fosse a acessibilidade para as pessoas surdas. E aí vem várias, né, tecnologias. Fala também da questão do papel do professor como um profissional, né, que deve levar em consideração esse processo de ensino-aprendizagem, como seria essa educação, como seria o papel do professor como mediador nesse processo de ensino-aprendizagem frente às inovações tecnológicas. Fala também no texto das tecnologias, né, como eu falei, voltada para a acessibilidade de pessoas surdas. E aí vem
vários exemplos, né, de tecnologias, tem algumas que vocês vão achar interessantes, e mostra também sobre a importância dessas tecnologias. Um momento. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Um, dois, três, som, testando. Não melhorou? E agora, melhorou? Não, não tem ninguém aqui próximo de mim. Não tem nenhum aparelho ligado. Deixa eu ver. Tem carro passando, mas não tem TV ligada. Só tem um professor da outra sala. Melhorou aí? Eu até tirei o fone do ouvido para ver se melhora para vocês. Quem sabe, né, Mayra? Pode ser voz do além. A gente nunca sabe. Melhorou? Pronto, sim. Então, melhorando, vou dar seguimento aqui, tá? Então, quando o texto traz, né, a importância da tecnologia, ele traz também uma discussão sobre a importância da ética, até porque quando se discute, né, hoje a criação de tecnologia voltada para pessoas com deficiência, legalmente tem se discutido muito sobre as questões éticas na pesquisa. Então, o texto traz algumas reflexões, né, sobre essa evolução tecnológica, as interfaces, principalmente, que garante a comunicação aí, e a tecnologia tem facilitado muito a comunicação de pessoas surdas. E como a gente pode utilizar essas tecnologias, né, nesse processo de ensino e aprendizagem. Isso é importante porque a gente está numa era que todo mundo, né, está dependente da tecnologia, né? A gente não tem mais como voltar atrás dessa evolução tecnológica. As novas gerações já estão em contato o tempo todo com a tecnologia. Então, a gente precisa utilizar a tecnologia como uma estratégia, como uma ferramenta de apoio ao processo de ensino, aprendizagem. E é interessante porque esse texto, ele traz uma reflexão sobre a informática na educação e fala da questão da criação de softwares educativos. É interessante essa discussão porque hoje surgiu um boom, né, na área de educação de estudo, de criação de softwares, software de tradução automática, né, surgiu programas de celulares com a possibilidade de videochamada, que facilitou muito para os surdos que usam língua de sinais. Mas se discute muito qual é a funcionalidade hoje desses softwares de tradução automática, né? E nesse caso, o texto discute um pouco também sobre qual é essa relação da informática. Eu acho que esse texto é bem interessante para a área de vocês,
como licenciandos em informática, né, sobre essa relação e a importância, né, dessa área na educação de surdos. E ela vem trazendo as autoras vêm trazendo algumas reflexões que esses softwares, né, ou esses programas, precisam primeiro levar em consideração a língua desse sujeito, né, que é a língua de sinais. E tem que se levar em consideração também como esses softwares vão dar um suporte em concreto nesse processo de ensino-aprendizagem. Porque, assim, o que se tem, às vezes, são criação de softwares que efetivamente não são funcionais. Exemplo, eu uma vez fui consultado por um professor da área de informática que criou um software para ensinar Libras para surdo. Mas aí a gente discute, ensinar Libras para surdo, como assim? Se existe um protocolo de ensino, a metodologia que se utiliza para ensinar Libras para surdos não é a mesma metodologia utilizada para ensinar ouvintes que aprendem uma segunda língua. A metodologia que se usa para que o surdo adquira a língua, a gente utiliza a metodologia de Libras como L1, primeira língua. A metodologia que a gente aprende uma segunda língua é mais sistemática, e essa estratégia não pode ser aplicada para um aluno, um estudante surdo, uma criança surda. Então, mas mesmo assim, ele achou que era interessante criar o software e criou, né, utilizando até a proposta da realidade aumentada, mas efetivamente não foi funcional. Isso mesmo, Luan. O processo de, na verdade, para crianças surdas, não é aprendizagem de língua, é aquisição de língua, que é diferente. A aprendizagem, a gente aprende de maneira sistemática. Para pessoas surdas, a língua de sinais é primeira língua. Então, a forma que ela deve adquirir é de maneira natural. Para vocês entenderem o que eu estou falando um pouco mais. A gente aprendeu ou adquiriu a língua portuguesa? O que é que vocês acham? Se vocês acham que a gente aprendeu, digitem 1. Se vocês acham que a gente adquiriu, digitem 2. 1 minuto aí para vocês se posicionarem. Um tá ganhando aí, né? Vamos lá. Mais 10 segundinhos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu não vi nenhum 2. Mas a resposta correta é 2. Tá? A primeira língua, ela não é aprendida. A primeira língua, ela é adquirida. Tá? Exemplo. Quando a gente nasceu, eu vou explicar. Quando a gente nasceu, a gente não tinha aí uma língua estruturada, né? Quando a gente nasceu, a gente teve o primeiro contato social com a nossa família, beleza? Então, o nosso primeiro contato social com a nossa família, a língua é um produto social. Então, pela interação, a gente foi adquirindo a língua. A gente foi ouvindo desde pequenos, desde bebês, a gente foi ouvindo isso, internalizando e automaticamente a gente foi
verbalizando depois. A gente foi passando por estágios de aquisição. Então, a gente adquiriu a língua, né? Os nossos pais não nos ensinaram a língua. A gente foi exposto em um ambiente e que, pela interação, a gente adquiriu essa língua. Todos nós nascemos com a capacidade de adquirir uma língua. Então, no ambiente social que a gente estava inserido, a gente adquiriu a língua portuguesa. A gente não aprendeu de forma sistemática. Por exemplo, os nossos pais não ficaram assim, lápis, fale, lápis, celular, fale, celular, grampeador, fale, grampeador. Não foi assim. A gente adquiriu pela interação. E isso é aquisição. Isso não é aprendizagem. Aprendizagem a gente tem quando a gente aprende uma segunda língua. Aí sim é aprendizado. Porque a gente já tem como base a nossa língua nativa, ou a nossa língua materna, como falam, a gente já tem como base a língua materna, e aí a gente aprende uma segunda língua. E a gente vai aprender de maneira sistemática, tá? Então, a gente adquire a primeira língua. Por isso que se fala de aquisição de língua, e não aprendizado. Porque aprendizado é quando a gente aprende uma segunda ou uma terceira língua e por aí vai. No caso de crianças surdas, 95% de crianças surdas nascem com famílias de ouvintes. E esse ambiente não é um ambiente propício para que a criança adquira naturalmente uma língua. Por quê? Aí eu volto para a nossa época. Quando a gente era lá pequenininhos, lá no bebê, lá bebê de colo, né? A gente, pela interação com a nossa família, a gente adquiriu a língua portuguesa. Mas a gente ouvia. No caso de uma criança surda, não. Por ela ter um comprometimento no órgão da audição, a família vai falar, né? Até mesmo aquela infantilização, coisinha de mamãe, coisinha de papai, guti, guti, guti. Tudo essa infantilização que a gente fala, nada mais é que um estímulo para que a criança adquira a língua. Com pessoas que não têm nenhum comprometimento no órgão da audição, vai ouvir, vai processar e vai continuar recebendo estímulos até chegar nesse padrão de fala que a gente tem hoje. Com criança surda, isso não vai acontecer, porque o estímulo vai estar ocorrendo ali, mas ela não vai estar recebendo, porque ela tem um comprometimento aqui no órgão da audição. Então, ela não vai adquirir aí a língua oral. Naturalmente, não. O outro problema é que, se a família não sabe língua de sinais, aquele ambiente ali não é propício para adquirir. Então, essa criança vai somente adquirir essa língua tardiamente. Ou quando ela for para a escola, né? Ou se tiver o contato com a outra pessoa, muitas vezes de âmbito religioso, que faz o trabalho de evangelização, e aí vai levar a língua de sinais para essa criança, né? E para a família, e aí sim ela vai adquirir essa língua. Então, por que eu falei, voltando à questão do software, né? Que esse professor criou? Porque ele queria que fosse ensinado, né? Por ele não entender essas questões de processo de aquisição de língua, ele achava que a criação desse software facilitaria, né, o aprendizado. Mas as estratégias que a gente utiliza para uma criança que não tem a Libras, né, não tem ainda a língua estruturada, que é a língua de sinais, não pode ser sistemática. Porque se a gente utilizar dessa maneira sistemática, ela pode aprender, ela vai aprender. Só que ela não vai perceber todas as nuances da língua. Ela pode aprender e ter algumas dificuldades de abstração, raciocínio lógico, entre outras coisas. Então, com crianças surdas,
a gente precisa utilizar metodologias de ensino de primeira língua, né? Então, por isso que a ideia do software é legal, sim, se fosse para facilitar o aprendizado de pessoas ouvintes, né? Porque seria bem sistemático, um joguinho. Com criança surda, para aquisição de primeira língua, isso não funcionaria. Então, por isso que eu estou trazendo essa discussão, de que a criação desses softwares tem um ponto positivo, sim. E nesse caso, né, desse software que o professor criou, né, até com a proposta de realidade aumentada, é interessante? É, mas não para o público-alvo, que seria crianças surdas, tá? E, ao mesmo tempo, ele queria facilitar que a criança aprendesse a língua portuguesa. Mas como se uma criança ainda não tem a língua de sinais estruturada? A gente só aprende uma segunda língua a partir da nossa língua nativa. Então, para essa criança, para a criança aprender, né, no caso, uma criança toda aprender língua portuguesa, ela tem que ter primeiro como base a língua de sinais. Então, essas discussões que a gente traz sobre esses softwares, né, devem levar em consideração as especificidades desses sujeitos, dessas pessoas surdas, tanto quanto a língua de sinais, quanto a aquisição da língua de sinais, quanto as questões culturais, tem que levar em consideração a interface, a forma como esse sujeito interage com o mundo e aprende por meio de experiências visuais. E isso vocês vão ver essa discussão dessa especificidade do aluno surdo, né, que tem uma língua que é visual e que interage e vivencia com o mundo por meio de experiências visuais. Isso deve ser levado em consideração nessas propostas de tecnologia ou processo de ensino-aprendizagem. Tá? Ela traz alguns exemplos de alguns softwares, né, de educacionais que utilizam, então, o sistema de escrita de sinais, utilizando o avatar, né, como também tem alguns exemplos que, na verdade, não estão muito aqui no Brasil, que são mais recentes. A gente tem alguns softwares, né, de tradução automática, talvez vocês já conheçam. Estou com o microfone ligado. Então, a gente sabe que existem alguns softwares de tradução automática, mas existem outras tecnologias que facilitam esse processo aí. Primeiro, de acessibilidade, que a gente não pode pensar a acessibilidade da pessoa surda apenas no âmbito educacional. A gente precisa pensar a acessibilidade da pessoa surda para a sociedade. Ele vai ter acesso a todos os conteúdos por meio de língua de sinais, mas ele vai estar numa sociedade que é inteiramente planejada, né, para um mundo sonoro. E a gente precisa garantir que essa acessibilidade também esteja em todos os meios sociais, de forma a garantir o acesso à informação e à comunicação para as pessoas surdas. Então, praticamente a quinta semana se discute isso, né? Eu espero que vocês tenham lido o material base. Tem 2 vídeos interessantes, né, de tecnologia para pessoas surdas. Tem comunicação 1 e 2, que mostram uma evolução das tecnologias de acessibilidade para as pessoas surdas. E volto a chamar a atenção, existe uma evolução muito grande, né, e a tecnologia, ela tem facilitado a vida das pessoas surdas. Há um tempo atrás, quando não existia a videochamada, existia uma forma de comunicação com surdos que era pelo TDD, né? Depois vocês podem pesquisar isso aqui, ó, que está em um dos vídeos, né? O TDD.
O TDD era um telefone, né, em que se mandava texto, né, mas pouquíssimas pessoas surdas utilizavam esse tipo de comunicação. Por quê? Porque ele só estava disponibilizado em lugares públicos, né, em alguns lugares públicos, e também porque nem toda pessoa surda domina fluentemente a língua portuguesa. Esse é um grande problema, né? Muitas pessoas surdas, a forma como elas aprendem a língua portuguesa hoje não é a forma correta, tá? Se ensina a língua portuguesa para surdos como se estivesse ensinando nativos. E isso não funciona. Como é que eu vou ensinar para uma pessoa surda sílaba tônica? Não tem funcionalidade. Como é que eu vou ensinar para uma pessoa surda a separação de sílaba? Ou aprender a ler com a representatividade acústica? B com A, ba, lê com A, lá, ba, lá. Isso não funciona, né? Mas as escolas hoje ainda são raras escolas, raras escolas que levam o ensino de língua portuguesa para surdos como segunda língua na modalidade instrumental, ou seja, na modalidade de leitura e escrita. Então, esse telefone, que era TDD, que a gente chama uma sigla, ele tinha funcionalidade para aquelas pessoas que talvez tiveram um domínio, ou tem uma perda auditiva leve, ou tinham já o domínio da língua portuguesa, aí funcionava. Mas, quando a tecnologia surgiu, né, as redes sociais principalmente, logo no início, quem lembra do Orkut, fez com que muitas pessoas surdas se interessassem muito mais pela língua portuguesa, porque elas tiveram a oportunidade aí de interagir com várias pessoas. Isso é um ponto positivo. Em compensação, naquela época, logo no início, né, a única forma de comunicação ainda era escrita. Com a videochamada, eles podem conversar diretamente em língua de sinais, né? Então, existem algumas pesquisas que mostram que a tecnologia, né, a evolução tecnológica para os surdos fez com que muitos surdos melhorassem no desenvolvimento da escrita da língua portuguesa. E como parte prática de Libras, a gente tem as cores, animais e também frutas, né? Então, tem lá a parte prática, a gente não tem como deixar de trabalhar essa parte, porque a gente acredita que mesmo que o professor, né, já que são licenciados, não venha a dominar fluentemente a língua de sinais, não venha, ou não consiga administrar sua aula diretamente em língua de sinais, isso seria o ideal, mas não acontecendo isso, mas que pelo menos esse educador, ele conheça um pouco dessa língua e consiga, ao menos, se aproximar um pouco mais, manter uma relação mais próxima desse aluno surdo, a ponto de dizer um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, entendeu, tem dúvida. Então, isso vai aproximar o professor do estudante surdo. Por isso, a importância de ter a parte prática também, tá? Como proposta de atividade avaliativa, eu tenho 2 atividades, né? Para cada semana são 2 atividades. Na quinta, eu peço que vocês, né, revejam o texto base, que é a Educação, Estudos e Novas Tecnologias, e que discutam no fórum qual era o objetivo da criação das primeiras tecnologias voltadas para o surdo, né? Como a área de informática pode contribuir
para a educação de surdos, qual o papel do professor frente à educação de surdos e novas tecnologias, como essas novas tecnologias podem contribuir. Então, uma pergunta, ela está dentro da outra. E, por último, eu peço que vocês pesquisem, né, novas tecnologias para surdos, né, e coloquem no fórum, coloquem quais são essas tecnologias e quais as funcionalidades dessas tecnologias para surdos, né? Essa é da atividade da parte teórica. Na atividade da parte prática, eu peço para que vocês gravem um vídeo nessa quinta semana, contendo 5 frases, né, com cores, frutas e animais, né? Então, vocês devem fazer a gravação de 5 frases. Alguns já fizeram essa atividade, está bem interessante. E eu acho que aos poucos vocês vão tendo familiaridade com a disciplina. Eu acho que a quinta semana eu acho que eu posso finalizar, porque eu vou fazer uma webconferência por semana, tá? Então, essa webconferência é referente apenas à quinta semana. Semana que vem, eu posso até falar com vocês aqui. Vai ter uma outra webconferência, né? E aí eu vou pedir para informar o dia e o horário. Pelo que eu vi aqui, tem uma boa participação. Gostei de ver a quantidade de 22 alunos. Assim, é um número razoável, mas ao mesmo tempo ainda não atende a quantidade de alunos por polo, né? Mas provavelmente a próxima conferência será no final de semana, no sábado, porque parece que é um horário muito mais confortável para todos participarem. Nesse momento, eu abro para perguntas. Eu só queria responder logo a um questionamento sobre o Polo Seabra, né? Quem me perguntou foi o... deixa eu lembrar. Wilson, pronto. Wilson que... Obrigado. Wilson que me perguntou. Então, Wilson, tá, Lucas, a atividade prática da quinta semana, você precisa gravar 5 frases em libras, tá? Que contenham o conteúdo da semana, que é cores, animais e frutas, tá? Então, você vai criar 5 frases com o conteúdo que a gente já estudou, né? Você vai ter que rever algum material de 2018, mas vocês podem também pesquisar na internet, mas vocês devem criar 5 frases em libras, né, envolvendo esse conteúdo novo dessa quinta semana: cores, frutas e animais, tá? Exemplo de uma frase: eu gosto de laranja da cor amarela. Exemplo aqui, tá? Então, você está misturando aí 2 assuntos: frutas e cor, tá? Ou eu tenho um cachorro preto, da cor preta. Então, você misturou animal e cor aí, tá? São exemplos daquilo que vocês podem criar. São 5 frases em libras. Não necessariamente, só foi uma sugestão, Luan. Se você sugerir, se você fazer misturado, ótimo. É bom para que você pratique até mesmo frases, né? Se você não colocar apenas aí eu tenho 2 cachorros. Você trabalhou apenas com um animal, não tem problema nenhum, não, né? O objetivo é que vocês pratiquem a língua, tá bom?
Tá. Tem alguma outra dúvida quanto à quinta semana, alguma atividade? Olha só, na atividade, lá tem, Silene, a questão do padrão, né? O enquadramento, eu falo do enquadramento. Então, o enquadramento tem que eu conseguir visualizar, né, a sua sinalização, tá? Não precisa ser uma câmera de última geração, não, mas a gravação precisa ter uma boa resolução para eu conseguir visualizar tanto a sua mão quanto a sua expressão facial. Normalmente, hoje, qualquer celular consegue fazer uma gravação de uma boa qualidade, tá? Então, até mesmo com o celular, você coloca no suporte e faz sua gravação em Libras, sem problema algum, tá? O tamanho, e aí é algo que eu tenho que falar com vocês. O que acontece? Alguns vídeos, né, dependendo da resolução que você grave a sua atividade, pode ficar muito pesado, 50 megabytes, né, ou mais. Então, pode mandar zipado, mas o que eu sugiro, caso aconteça, não conseguir nem mandar zipado no tamanho, é que você pegue o seu vídeo, coloque, mande ele para o YouTube, tá? E depois pegue o link, coloca ele no arquivo Word e manda como atividade postada, tá bom? Em alguns casos, dependendo é porque assim, vai depender muito da configuração que você vai utilizar para gravação. Um vídeo, assim, vai ficar ruim porque você só pode mandar um, né? Então, se você gravar frases separadas e depois juntar, não há problema nenhum não, Lucas. Pode mandar, é possível. Então, é possível se você pegar o link, pode mandar para o Google Drive. É possível, mas aí você pega o link do Google Drive, coloca no Word e aí manda o arquivo Word no local da atividade. É possível. Tá? O importante é que coloque lá no local da atividade ou o arquivo mesmo de vídeo ou o link para onde o tutor possa ter acesso para acessar a sua atividade e avaliar. Tá? Pronto, aí, ó, já tem um aplicativo Viva Video, tá? O John está dando uma boa opção. Alguma outra dúvida quanto à discussão dessa semana? Para eu poder responder a situação de Seabra? Não, eu não esqueci, não. Só quero saber se tem alguma dúvida quanto o conteúdo, quanto à proposta de atividade, quanto a alguma dúvida de sinal, se vocês quiserem tirar. E aí eu vou para a parte administrativa. Tá, se alguém apresentar alguma dificuldade, algum sinal, ou queira saber algum sinal, eu posso sinalizar, né? Deixa eu só aí passar agora então para a parte de Seabra. Então, o que acontece? Eu tive ciência semana passada da situação de Seabra, que ficou com várias atividades sem correção, né? E eu fiquei surpreso porque eu não entendi, né, o motivo do tutor especializado não ter feito a correção. Mas, enfim, o problema está posto e a gente vai precisar resolver. Então, o que acontece? Eu me comprometi a olhar essas atividades, tá? Então, eu vou olhar até o final da atividade. Então, já temos 2 polos com esse problema, né? Seabra e Juazeiro. Então, eu vou fazer um levantamento
essas atividades que estão sem nota e pronto. Então, eu vou fazer vou fazer um pente fino, John e José Rivaldo, tá? Eu vou fazer um levantamento das atividades que ficaram sem nota e eu mesmo vou corrigir até o final dessa disciplina, tá? A nota final de Paulo Afonso, vou anotar aqui também. O Lincoln está mandando outra dica aí, tá, pessoal, para como gravar o vídeo. Então, assim, eu vou me comprometer a fazer esse levantamento das atividades que estão sem nota, tá? Essa questão de notas das atividades online que desapareceram, eu vou entrar em contato com o suporte técnico para ver o que aconteceu, tá? Já anotei aqui também. Para ver o que aconteceu. Porque se tinha nota e sumiu, isso é uma questão técnica, ok? Não tenho essa informação, Rosilene, por isso que que eu tenho que verificar. Faço um grupo no WhatsApp. Tá? Claro, Emerson, tá? O objetivo é que vocês não fiquem prejudicados, é por isso que eu mesmo corrigir as atividades, tá? Não se preocupe com isso, não. Que a gente não tem objetivo nenhum de prejudicá-los, pelo contrário. Assim que eu tive ciência da falta das notas, tanto de SEABRA, que eu tinha ciência de SEABRA, eu já tinha falado com a coordenação que eu mesmo iria verificar essas atividades, e foi um acordo também que eu tive com os tutores, tá? Uma coisa que também está acordado com os tutores é que as atividades práticas, quem vai avaliar sou eu, tá? Então, as atividades práticas, né, tantas que ficaram, quanto dessas semanas seguintes, eu que vou avaliar. E aí, não se preocupem que a gente vai ter todo o cuidado do mundo para não prejudicá-los, tá? A gente não tem esse objetivo, pelo contrário, a gente está aqui para ajudar e tentar solucionar da melhor forma possível, né? Com certeza, para que vocês não sejam prejudicados, tá? E, assim, a depender das situações, a gente tem que tomar algumas decisões de qual atividade vai ser pontuada, qual atividade não vai ser pontuada, para a gente não prejudicar ninguém, certo? Podem ficar despreocupados, eu dou minha palavra. Alguma dúvida, Acho que já respondi a questão de SEABRA. Ficaram com alguma dúvida quanto ao conteúdo dessa quinta semana, pessoal? Tem algum sinal que queiram tirar dúvida? Deixa eu só dar uma dica para vocês. Alguns ficam com dificuldade acham que os vídeos estão um pouco rápidos, né? Durante a sinalização. No YouTube, tem a possibilidade de você mudar a velocidade, tá certo? Então, se você achar que está muito rápido, você clica lá no botãozinho configurar, e aí a velocidade do vídeo, e aí diminui a velocidade. Pessoal, já que estou vendo que alguns estão saindo,
eu vou informar para os mediadores, né, o próximo encontro. Também vou deixar o horário do próximo encontro, a próxima webconferência, e aí eu vou deixar lá na sala da sexta semana. Isso é a webconferência da próxima semana, tá? Para gente discutir apenas a sexta semana. Se organizem para a atividade presencial. Não sei se vocês já olharam, mas a atividade presencial consta de uma entrevista com o professor que ministrou aula ou que ministra aula ou já ministrou aula para alunos surdos. Tá? Então, se vocês já querem se planejar, né, para a sexta semana, então entre lá na atividade e veja a proposta. Tem um roteiro que vocês devem seguir, tá certo? E aí eu marco com vocês as orientações, tá? Então, tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Caso contrário, eu acho que a gente pode encerrar, tá? Qualquer dúvida, a gente pode se encontrar ali no fórum, tirar dúvida, tá certo? E aí a gente vai conversando. Agradeço a participação de todos e a presença de todos e boa noite a todos vocês. Tchau, tchau.